Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começando nossa live. Eu vou chamar aqui Pastor Evilás e Dulce. Esse casal top, casal abençoado. Vamos lá. Olá. Boa noite. Boa noite, a paz, querido. A paz. Estamos bem. Boa noite, pastor. Estamos bem, a paz. Boa noite, Dulce. Tudo bem, querida? Boa noite. Prazer estarmos aqui essa noite para falarmos de família, né? Essa live, nossa terça top. Vamos esperar o pessoal chegar aí na live, enquanto o Instagram vai disparando aí para o pessoal. É muito bom tê-los aqui conosco. Obrigado por ter aceito o convite, né? Fala, professor Ricardo na live. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá, o pessoal está chegando aos poucos aí. Bom, vamos começar nos apresentando, né? Sim. Para quem não nos conhece, o pessoal aí da rede aí do Pastor Evilás e da irmã Dulce aí. Eu sou Humberto da Cássia. Eu sou a Cássia do Humberto. Casados para sempre há 21 anos e pais para toda a vida. Do Humberto Filho, de 18 anos. E da Isabela, de 8, já quase completando 9 no mês que vem. E, bom, hoje nós temos o prazer, né, a honra de receber Pastor Evilás e Dulce conosco aqui nessa live para falarmos um pouco mais de família e receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, para os nossos relacionamentos. Mas eu vou deixar que eles se apresentem, né? Por favor, se apresentem aí para o nosso público. Amém. Sou o pastor Evilás da Dulce. Eu sou a Dulce do pastor Evilás. Casados há 29 anos, 11 meses, 26 dias e 8 horas. Beijinho. Somos pais para toda a vida do José Neto e do Evilásio Júnior, e agora somos sogro e sogra da Noura e do Franciele. Glória a Deus. É um prazer estarmos aqui, né, com vocês. Esse convite tão especial, falar de família, né? Verdade. Interessante que nós vamos falar de um casamento que não vem pronto, né? Verdade. Casamento não vem pronto, você tem que construir, né? É verdade, é verdade. E quando a gente fala de construção, gente, a gente tem que estar agimentado, né? Pronto para a obra, né? Não sei o que pode vir, só o Senhor sabe. Então, a gente tem que estar, né, agimentado, de acordo com a obra que vai acontecer, né? Se precisar de luva, capacete, óculos. Afinal de contas... Segurança, né, Dulce? Todo material de segurança, né? Tem que estar pronto com isso aí, né, Dulce? Isso aqui é prevenção, né? A gente, porque nós estamos... Nossa casa é um verdadeiro canteiro de obra, né? Nós estamos sempre em obra, né? Porque o casamento não vem pronto, ele se constrói todo dia. E, gente, eu queria falar para vocês, algum tempo atrás a gente conheceu uma poesia nordestina, é de um nordestino, e chama José Geraldo. E ele escreveu, muito interessante, e essa poesia vai servir como um quebra-gelo, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele conta, é como se fosse uma historinha. Ele saiu do Nordeste e veio para São Paulo trabalhar. Como tantos outros nordestinos, ele foi trabalhar em construção, né? Por isso que tem a ver com a nossa live. E aí, quando ele chegou aqui em São Paulo, né, que ele já estava trabalhando muito tempo, aí ele conta assim, ele se encontra com a pessoa e diz, tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era 4 condução, 2 para ir e 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto,
eu olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão que me diz desconfiado, tu tá aí admirado, tu tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, eu vou para casa entristecido, dá vontade de morrer. Para aumentar meu tédio, eu não posso nem olhar para o prédio que eu acabei de fazer. Tá vendo aquela escola ali, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, eu fiz a massa, eu pus cimento, ajudei a rebocar. A minha filha bem pequena vem para mim, pai, vou me matricular. Mas me vem um cidadão que diz, menina de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor do eu mais forte, como é que eu saí do norte? Eu me ponho a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouquinho que eu plantava eu tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja ali, moço? Eu também trabalhei lá. Lá o pastor me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, meu filho, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra. Eu pus os rios, eu fiz as serras. Eu não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra. Fiz os rios, pus as serras e não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. Quer dizer, essa poesia desse nordestino quer dizer exatamente isso. Hoje, muitas casas deixaram Deus, o autor dessa construção ficou do lado de fora. Ou seja, não dá opinião, não é ouvido. Né? Na maioria das casas do mundo, tiraram Deus de dentro de casa, né, Vilas? E é interessante que quando a gente fala isso, nós temos uma passagem bíblica em Apocalipse capítulo 3, que diz que Jesus está do lado de fora batendo na porta. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, né? Ele não está falando para fora da casa, ele está lá de fora de casa querendo entrar. Então, nas casas hoje, Jesus está querendo entrar, que é o Senhor da casa, e ele não deixa, né? E ele que é o arquiteto, ele que é o mestre, ele que é a pedra de esquina, ele que é a pedra angular. Então, as casas precisam realmente ter um fundamento que é Jesus Cristo. Então, essa casa que não vem pronta, precisa ser construída, existe um fundamento que é Jesus. E sem esse senhorio, sem esse fundamento, essa casa não pode caminhar. E quando nós falamos de construção, nós estamos aqui toda regimentada assim de construção. A construção ela tem lixa, tem metro, tem serrote. E na maioria das construções, as pessoas, quando a gente pensa na lixa, a lixa é uma lixa, pode você estar passando um lixo um no outro, quando você quer lixar um ou outro. Ou um metro quer medir o outro, você quer ser o medidor das coisas dentro de casa. Você pega o martelo, quer golpear um outro. Quer dizer, nós temos que ter cuidado, né, com essa construção. Logicamente, que essas ferramentas é uma construção para dentro de casa, né? Mas o que nós vamos usar para a construção do casamento é a palavra de Deus. Amém. Aí a palavra de Deus vai ser o material, vai ser a ferramenta que nós vamos usar para essa construção, para esse casamento que não vem pronto, né? Amém. Bom, glória a Deus. Amém. Parabéns. Parabéns. E realmente, a pergunta é, esse realmente é um tema da atualidade? As pessoas têm noção de como realmente é o casamento hoje em dia? Quando a gente colocou o tema, né, o casamento não vem pronto, ele se constrói, as pessoas hoje têm noção de como se construir um casamento? Na verdade, Humberto e Cássia, é que a gente vê que, na verdade, está faltando... Antes do sim e depois do sim são coisas complicadas. Porque as pessoas estão vindo para o casamento e não está tendo uma preparação da realidade do que é. Então, assim, muito que está acontecendo hoje, nós temos encontrado, é que é preciso ferramenta para depois do casamento, para corrigir o rumo e a direção dos casamentos, porque eles não se prepararam, né? Não estão prontos para casar. Por quê? A maioria deles pensa que o casamento, na hora que você diz o sim, tudo é maravilha, está tudo pronto. E não, você se casa não porque ama, você se casa para amar, para aprender a amar um outro. E é no casamento, depois do sim, que começa o processo de você construir esse casamento, de você realmente amar um ao outro. Eu me casei para fazer a Dulce feliz, a Dulce casou para me fazer feliz. E isso nós precisamos entender. E tem uma coisa fundamental nisso.
que nós falamos muito no curso de um ano, que é do Casar para Sempre. Eu preciso estar completa em Deus e a Dulce completa em Deus para a gente poder se casar. Porque se eu não estiver completa em Deus, não é a Dulce que vai me completar. Não é eu que vou completar a Dulce. Nós nos casamos para complementar. É uma outra coisa. Entendeu? E os casamentos hoje, nós vemos que não está preparado para isso. A pessoa vai para o altar por outros motivos, não quer mais ficar em casa, não quer o tempo de sair de perto de pai e mãe por causa do controle, acha que já tem uma vida e quer caminhar, e por isso resolve casar. E casamento não é assim. Casamento é na plenitude de Deus, né, Dulce? O Evilás falou dos noivos que vão casar já com esse pensamento, que acham que gastam com a festa. Tem noivos que a gente deu o curso de noivos, que eles só casam depois que a casa estiver pronta. Então, eles acham que aquela casa de tijolos, toda, né, móveis planejados, pronto, nosso casamento já está pronto. Então, elas acham que é só isso, né? E até casais que já estão casados há tanto tempo não entendem que essa obra que nós estamos falando, né, essa obra aqui é uma obra diária daquele arquiteto da nossa vida, né? Porque nós vamos entender que as pessoas não entenderam ainda, nós vamos observar que as pessoas não entenderam ainda que nós estamos verdadeiramente em construção. Um monte de gente dentro da igreja, casais já que vão para a igreja há tanto tempo, ele diz, Senhor, eu sei que Tu és fiel para completar a obra. O Senhor vai completar a obra. Por enquanto, nós estamos totalmente incompletos, né? Essa obra é incompleta, por isso que estamos em construção, né? É preciso que os casais entendam isso, né? É verdade, verdade. Eu acho interessante, né? Vocês falaram sobre os noivos. O entendimento de cada um, antes de entrar no casamento, que realmente é uma construção, é algo que falta realmente hoje, um preparo para poder entrar. A gente está em constante, a Cássia sempre fala isso, né? A gente está em reforma, né? Estamos em constante todos os dias. A casa nunca está pronta, né? A gente sempre está fazendo alguma coisinha. Só que o mais importante que eu vejo que jovens precisam entender, a gente só entendeu isso depois, e depois que a gente entende realmente o que o Senhor quer para o relacionamento, é que na palavra diz que o homem, por exemplo, ele deve ser assim como Cristo, né? Foi para a sua igreja, e Cristo foi para a sua igreja, ele deu sua própria vida por nós. E quando ele faz essa comparação na palavra, quando existe essa comparação, quer dizer que o marido deve dar a sua vida pela sua esposa. Quantos hoje estão preparados para isso? Quantos entram no casamento querendo dar, né, a sua vida pelo outro? Porque, como o pastor falou agora, as pessoas entram querendo a sua própria felicidade, né? Eu acho que elas não estão prontas para realmente dar a sua própria vida um pelo outro. O que vocês acham disso? Verdade. Uma coisa tão interessante que onde a gente está indo ministrar, a gente tem falado para os casais assim, né? Gente, todo mundo sabe de cor João 3,16. Se a gente chega na igreja, a gente pergunta, vamos pessoal, João 3,16, todo mundo vai falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente diz, agora, gente, 1 João 3,16. É João 3,16, só que aí é a carta de 1 João. Ninguém sabe de qual. Aí a gente diz, nisto conhecemos o amor de Cristo, né? No que ele deu a sua vida por nós, agora a gente tem que dar a vida pelo outro. Quando chega na parte da gente dar, a impressão que tem é que nós, seres humanos, fomos preparados só para receber. E quando chega no casamento, porque a gente fica pensando assim, esse versículo é para evangelizar, esse versículo é para a igreja. Não. A palavra toda do Senhor é para ser aplicada dentro de casa, porque a igreja começa aqui. É uma igreja chamada casa. Então, essa construção aqui é tão importante, esse construir todo dia, e a gente percebe que está sendo construído uma esposa, um marido, uma mãe, um pai, um filho, todo dia. Né? A palavra de Deus vai nos construindo. Vai ter coisas que a gente vai ver que diz, eita, Dulce, por aí não. Ô, Senhor, me faz segundo o teu coração. Né? Então, quando a gente faz esse exercício de parar de só receber, né, Blas, e querer dar, a gente vai se construindo, né?
se fazendo melhor dentro do casamento, né? É porque, na verdade, esse dar aí é você morrer o seu eu, né, Humberto e Cássia? É você negar-se ao seu eu. Esse eu que muitas vezes predomina, né? Esse eu que é tudo meu, tudo eu, né? E no casamento, morte a vida independente. Agora é nosso, é nossa dívida, é nosso dinheiro, é nossa casa, são as nossas coisas, né? Então a gente precisa entender isso, né? É verdade. Deus. É o orgulho, né? E quando nós falamos aqui que nós... E a reforma, ela dá trabalho. Imagine você, né? Você está em casa e você decide pintar a casa. Olha o trabalho que dá. Você tem que cobrir os móveis, às vezes você tem que tirar os móveis do lugar. Outro probleminha, às vezes tem que raspar a parede e mais poeira. E assim somos nós, né? Dá trabalho, dá trabalho. Mas quando a reforma, você vai vendo a mudança, a melhoria, você vê que valeu a pena. Você vê que ficou mais bonito, está mais organizado. Então, isso é muito importante no casamento. Porque a reforma ela vem só para acrescentar, né, o casamento. É interessante, Cássio, que você está falando uma coisa importante, porque tudo aquilo que você não cuida, acaba, né? Justamente. E o casamento, ele não é só inspiração, ele é transpiração Isso. também. Com certeza. É uma obra, né? É uma obra constante, né? Tem até uma lei da física, a lei da entropia, que diz que aquilo que você entrega a si mesmo, ela tende a se acabar. Justamente. Se eu sair dessa casa aqui e passar 3 anos sem vir aqui, ela vai estar cheia de bolor, vai estar mofada, vai acabar com tudo. Então, casamento é assim também. Casamento ele tem a entropia do casamento, que é o quê? É você também transpirar, cuidar, zelar um pelo outro, né? Isso é interessante. Eu vejo também, quando a gente fala de obra, quem hoje em dia, quando vai construir uma casa, entrega a sua casa para ser construída para alguém que não entende de construção. Quando a gente fala de uma obra física, quando alguém vai construir sua casa ou vai reformar a sua casa, ele entrega para quem? Essa reforma e essa construção. É verdade. E hoje, quem é o arquiteto, o mestre? Entregar, né? Para quem nós devemos entregar a nossa casa? É verdade. Você percebe que muitas pessoas podem até comprar o material melhor, pode comprar pisos maravilhosos, excelentes, tudo da melhor qualidade. Entrega na mão de quem não sabe fazer. Vai ficar mal feito, né? Vai estragar tudo. É por isso que o nosso casamento, a gente precisa entregar ao autor dessa obra, ao arquiteto dos arquitetos, né? Deus sabe todas as coisas. Quando a gente pensa no casamento como uma obra, a gente sabe que Deus é que planejou tudo isso, né? Tudo começou com o casamento, como o pastor Vilas gosta de dizer. A Bíblia toda começou com o casamento. Jesus fez um milagre no casamento, quando ele iniciou a sua vida, e nós vamos terminar nas bodas do Cordeiro, casamento de novo. Então, você percebe que o casamento tem um autor, tem um arquiteto, né? E esse arquiteto é o próprio Deus. É por isso que a gente não pode deixar ele de fora, como disse a poesia ali. A gente tem que trazer ele para dentro aqui, né? Eu e o pastor Vilas fizemos um pit stop essa semana, que a gente sempre faz o pit stop love, que é um videozinho rápido, que a gente põe nas nossas redes sociais, e a gente disse que a gente tem que olhar para a palavra de Deus e vê-la como um espelho para a nossa vida, e não como olhar para ela como uma janela. Porque quando você olha e olha para a janela, você vê a vida do outro. Mas quando você vê como um espelho, você olha para si. Né? Então, a gente percebe que esse arquiteto, ele quer trabalhar aqui dentro, como a Cássia disse, né? Poxa, está na hora de mudar, aquela porta está fazendo barulho. Aí a gente pode cuidar disso aqui, mas quando é o arquiteto o dono do nosso casamento, ele vai ver aqui dentro da luz. Não adianta eu chegar para o arquiteto e dizer, olha para cá, viu? Olha para esse aqui, ele que está precisando melhorar nisso. Ó. Põe um óleozinho aí nesse coração endurecido. Eu preciso olhar para mim, né? Olhar para mim
e aí o arquiteto vai continuar a obra. Esse exemplo aí, queridos, é interessante. A Dulce, um tempo, queria que eu fosse mais amoroso. Carinhoso. Né? Carinhoso, né? E ela dizia, poxa, eu tenho semeado tanto isso, eu tenho feito tanto isso. Aí chegava para mim e dizia assim, tem que ser mais carinhoso. Eu digo, ore mais, minha irmã. Ore mais, né? E é interessante que foi caminhando assim. Um dia ela foi para o secreto dela e Deus disse assim, Dulce, o Evilás, ele tem um pai. Esse pai sou eu. Se você quiser conseguir uma coisa com ele, fale comigo e eu vou fazer. Você está falando com ele, não vai resolver. Evilás, a Dulce tem um pai. Se você quer que ela melhore alguma coisa, fale comigo. O pai dela sou eu. Eu quem construí. Então, assim, o arquiteto, que é Deus, tem que estar presente dentro dessa casa, desse casamento que se constrói dia a dia, de glória em glória, na presença do Senhor. Mas nós temos que reconhecer que o ministério do cotovelo está batendo no outro, é para ti, é para ti, é para ti. Não pode funcionar dentro dessa construção. É para mim, é Deus tratando comigo, né? E aí se constrói todo dia, né? Isso é muito importante. Se a gente pensar também... Fala, Dulce, pode falar. Pode falar, cara. Pode falar. Não, só concluindo assim que eu estava falando, eu lembrei assim, dentro da nossa casa, gente, não somente marido e mulher, mas a gente percebe que quando nós prestamos atenção que construção de esposa eu estou sendo, que construção de mãe eu estou sendo, a gente vai ver isso na vida dos nossos filhos. A gente vai começar a ver sendo construído ali meninos obedientes, filhos que acreditam em Deus, porque veio um casamento, que acreditam no casamento, porque veio um casamento sendo construído todo dia, né? E essa construção não é fácil, né, gente? É muito difícil, né? A gente fala assim, mas na realidade, no nosso dia a dia, nós temos que matar a nossa carne todos os dias. E isso que o pastor falou, e a Dulce, assim, é muito importante, porque nós precisamos realmente convidar Jesus para entrar e fazer parte do nosso casamento e do nosso lar todos os dias. E eu peço muito a Deus sabedoria, eu peço muito a Deus que Ele tome o primeiro lugar em tudo que nós viemos a fazer. Porque se Ele não estiver, se Ele não for um engenheiro ali conosco todos os dias, essa obra não vai sair, né? Porque o apontar o defeito do outro é muito mais fácil do que nós reconhecermos os nossos próprios erros. Porque ninguém quer reconhecer os seus próprios erros, né? Então é mais fácil eu transferir a culpa para o Humberto e ficar cobrando o que ele tem deixado de fazer. Então eu preciso pedir para Deus essa orientação. Senhor, me ajude a melhorar. Senhor, me ajude a ter mais calma, a ser mais paciente, a olhar com o teu olhar, né? A amar como o Senhor amou, porque todos nós temos defeitos, não somos perfeitos, né? E não tem casamento, não existe casamento perfeito. É verdade, é verdade. Eu vejo muito interessante. O pastor Evilásio falou sobre bater a porta, né? Muitos dos casamentos hoje estão ouvindo o bater da porta, até mesmo a campainha tocar. Sabe que quem está à porta, ele reconhece quem está à porta, foi quem projetou essa casa. Sabe tudo dessa casa, a casa está desmontando, está sendo destruída. E o engenheiro está ali na porta, batendo, tocando a campainha, falou, eu quero entrar, eu quero te ajudar, eu quero colocar essa casa de pé novamente. Fui eu que projetei essa casa. Eu quero transformar a sua casa em um lar. E as pessoas têm uma dificuldade para abrir essa porta. Qual é o motivo das pessoas não quererem abrir essa porta? Digam aí. Na verdade, eu acredito, Humberto, que hoje tem muitas pessoas aí com o coração endurecido, sabe? O coração endurecido. E eu me lembro de Provérbio, capítulo 24, no verso 3, que diz assim, com a sabedoria se edifica a casa, e com conhecimento se edifica. Então, tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria, entendeu? Porque você ter conhecimento, e nós encontramos muitas pessoas donas de si, orgulhosas, e acham que o casamento dela, amando as convicções suas, mas isso é conhecimento de muitas coisas, mas não é sabedoria. E você ter conhecimento e não usar a sabedoria de Deus, é você não deixar Jesus ser o Senhor da sua casa.
Em Eclesiastes capítulo 4, 12, diz o quê? Que o cordão de 3 dobras se rompe muito mais difícil, né, do que de serem 2. É preciso ter essa terceira dobra. Agora, o orgulho, a questão da pessoa achar que ele mesmo resolve seu casamento, a não ser que venha algo que bata o vento, que sopre a tempestade, né, como diz lá em Mateus. Enquanto isso não acontece, ele cuida da casa dele, tem conhecimento, estuda bem, forma os filhos, faz todas as coisas e a casa vai indo. Mas falta sabedoria para entender que o arquiteto, o mestre que constrói um lar, e não essa casa física, não essa casa de materiais, mas uma casa espiritual, uma casa emocional, ele precisa ser o senhor da casa, né? A gente tem até uma live chamada Casa de Paz, né? Essa casa de paz é quando Jesus realmente é o senhor da casa, não só o salvador, porque tem gente que busca ele com medo do inferno e quer ele como salvador, mas não quer ele como senhor. É como se o casamento fosse um carro. Ele entra no casamento, aí bota para o banco de trás. Jesus não bota ele para o controle. Aí você continua dirigindo o carro, aí Jesus à direita, e você, não, Jesus é melhor à esquerda. Não, vai na reta, não, vou entrar à direita, porque ele está no banco de trás. Você tem que deixar ele entrar, tomar de conta do controle do casamento, para construir esse casamento, e ele vai conduzindo o casamento para onde ele quer, né? É tão verdade isso, né, gente? Como a Cássia estava dizendo, a gente sabe que esse relacionamento aqui não é fácil. E Deus, é claro que Deus sabia disso. Inclusive, o profeta Agur, lá no capítulo 30 de Provérbios, ele disse isso há tantos anos atrás, 4.000 anos atrás, ele disse assim, há 4 coisas que me maravilham. 3, uma eu não consigo entender. Aí ele fala do caminho da águia no céu, do caminho da cobra na rocha, do caminho do navio no meio do mar. Tudo isso maravilhava ele, e ele maravilhava ele muito. Mas o 4º caminho era o caminho do Evilásio Conduz, que continua sendo misterioso até hoje. O caminho da Cássia com o Humberto. Continua sendo misterioso até hoje. A gente sabe que não ia ser fácil. Acontece que Jesus Cristo disse, ele ia ser assunto aos céus, e ele ia deixar um semelhante a ele, e ele nos ensinaria todas as coisas. Então, né, aprender com esse mestre, aprender com esse mestre, né, que ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria. Então, se eu não tiver humildade para reconhecer que eu não sei, eu vou deixar Jesus Cristo de fora e não vou deixar ele entrar. A humildade de reconhecer que eu preciso. E muitos casais, a gente está falando até de casais dentro da igreja. Você percebe, você quer oferecer ajuda? Não, precisa não. Aqui vou resolver com a minha intelectualidade, com a minha capacidade. Né? Aí fecha a porta para Cristo. E Jesus Cristo, ele disse, eu vou deixar um outro consolador e ele vos ensinará todas as coisas. Então, esse relacionamento aqui, a gente precisa reconhecer que não sabemos, né, Verdade. Eu acho que é importante isso, né? Que vocês estão falando, das pessoas acharem que sabem, através do conhecimento, foi o que o pastor Velasco falou, tem muito conhecimento, mas não tem a sabedoria vindo do alto para poder ter essa humildade que a Dulce acabou de falar e reconhecer que precisa de ajuda. E muitas pessoas assumem isso, falam, não, eu não preciso, eu sou doutor, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou... E acha que a profissão o define, acha que o status social o define, acha que o tempo, a idade que a pessoa tem a define. E, na verdade, nada disso te define. Nós não somos definidos pela fase que nós estamos passando. Isso não nos define. Então, muitos que estão assistindo essa live nesse momento, se o seu casamento está passando por problemas, essa situação não te define, essa situação não define o seu casamento, porque esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente possa estar em unidade. A gente tem que deixar que o arquiteto, que quem projetou esse lar, ele possa realmente fazer parte da nossa vida e tomar, como o pastor Vilas falou, tomar o controle desse lar. A gente tem que ser humildes o bastante, como a irmã Dulce falou, e dar a oportunidade para que ele possa assumir o controle e a gente ir para o banco de trás. Né? Ter essa humildade de ir para o banco de trás e deixar ele assumir esse controle, né?
É verdade, aí pro banco de trás, literalmente. Bom, vamos lá. Gostei dessa aí. Vamos lá. Uma perguntinha aqui. Como construir um casamento à prova? A gente está falando de construção, né? E a gente sabe que a passagem na Bíblia fala sobre construir a casa na rocha, mas como construir para que essa casa ela passe ao longo do tempo sobre tempestades, sobre provações, sobre dificuldades e ela não seja abalada? Qual é o segredo? Quais são os passos para que a gente possa chegar nessa casa realmente alicerçada? Na verdade, Humberto, nós temos duas coisas importantes aí. Primeiro, precisamos entender, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz lá do 11 ao 14, que o fundamento é Cristo, né? Então, o alicerce dessa casa, o alicerce é Cristo. Então, o fundamento é Cristo. Agora, é muito importante a gente saber com que elementos nós estamos construindo, qual é o tipo de material que nós estamos usando. E ele diz lá que a gente pode construir com ouro, prata e pedras preciosas, ou construir com madeira, feno e palha. E na hora que o fogo vier, nós vamos ver quem vai ficar, né? E aí, a nossa casa precisa ser construída com material bom. Quem é que vai construir uma casa com material de segunda? Nós temos vários exemplos de apartamentos que o pessoal constrói, daqui a pouco a empresa tem que voltar refazendo porque o piso rachou, porque a parede está rachando, porque usaram material de segunda na casa. Então, no nosso casamento é assim, nós temos que usar material de primeira, ouro, pedras preciosas e prata, porque quando vier o fogo, a tempestade, os ventos, ela vai suportar tudo aquilo. Primeiro, que o alicerce é Jesus. Aí, por cima disso, você bota um material bom, fica show de bola. Agora, se você faz um perfeito alicerce numa casa e você bota material ruim, não vai ficar legal. E se você também bota material bom e bota o alicerce que não é Jesus, vai ficar muito complicado. Se você vai botar outras religiões, outras histórias, né? Então, é preciso você entender isso. E, normalmente, ouro, pedra preciosa e prata, você não encontra na superfície. Você precisa ter profundidade para encontrar. A mina está aqui, ó. A mina é a palavra de Deus. É a mina que está aqui. Então, você encontrar ouro, prata, pedra preciosa, pepitas de ouro, você tem que mergulhar nessa profundidade, porque madeira, você encontra aí sobre a terra. Madeira, feno e palha, você encontra em qualquer lugar. Material fácil, material que está aí, que não tem valor. Humano, né? Conhecimento humano, mas o verdadeiro conhecimento, que é do aqui é que está a sabedoria, a profundidade, aquela sabedoria que a Cássia até comentou muito bem. É preciso ter essa sabedoria, mas o material é muito importante, né, Dulce? É verdade. Quando Jesus Cristo conta aquela parábola, até o Humberto citou aí, né? Jesus Cristo conta a parábola do insensato, né, e do prudente. A coisa mais interessante que eu acho nessa parábola, gente, é que os dois estavam na igreja ouvindo a palavra. Ele não está falando para que a casa caiu e foi grande a sua ruína, não é aquele que não estava na igreja. Porque Jesus Cristo diz assim, ó, ouve a palavra, mas não pratica. Então, os dois ouviram a mesma palavra. E o mais interessante também, a tempestade, os rios, o vento, vai bater nas duas casas. Mesmo naquele que está ouvindo e praticando. Mas a grande bênção é que daquele prudente que pratica a palavra, vai ficar firme, porque edificou sua casa na rocha. Mas aquele que não praticou, né? Por exemplo, nós estamos aqui nessa live. Desde o começo, foram ditas tantas coisas preciosas, nós precisamos saber o que nós fazemos com elas. Será que a gente vai ouvir e dizer, muito legal, aquela comparação, aquele casal fazendo isso, gastando tempo para isso, aquele casal de capacete e óculos, comparando nosso casamento com a obra, é legal, eles são até engraçados. Mas é só isso? Mas se a gente pega e começa a dizer, poxa vida, é verdade, eu vou começar a olhar para mim, o nosso casamento não vem pronto. Ô Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me constrói uma esposa nova todo dia. Senhor, entra na nossa casa, vê onde está precisando reparo, ajuda a gente, Senhor, tu és o arquiteto dessa obra. Né? Aí isso é praticar. E eu sei que a gente não está aqui para dizer, somos perfeitos. De jeito nenhum. Né? Talvez a gente erre mais do que acerte, mas a bênção é a gente estar tentando acertar. Já é maravilhoso isso. Perseverar. Né? Então, a gente
sobre a pergunta do Humberto, né? O que fazer? Escolher os materiais certos, que eu achei tão linda essa colocação do pastor Evilásio, e praticar o que nós estamos aprendendo aqui, né? Ter humildade para saber que a gente não sabe tudo, né? E pegar isso aí e praticar na nossa vida, né? Quero até abrir um parênteses aqui, Humberto e Cássia, aqui nesse momento, ela nos falando desse texto. Nós temos um livro, até precisamos lançar, tá? Já está pronto, chamado Quando Sabedoria. A prudência casa com a sabedoria. Então, é um livro que a gente fala da prudência e da sabedoria. O nome é Quando a Prudência Casa com a Sabedoria, né? É um livro que está pronto, no meio da Dulce aí, que está estourando aí. Está nascendo. Está nascendo, o pessoal está pronto aí para lançar. A ideia, eu estou falando exatamente para isso, para a gente correr atrás disso aí, que já está pronto, já estão pessoas querendo ver e tudo mais, mas um parênteses que eu abri aí para informar esse livro nosso. Maravilha. Amém. Eu achei interessante, e as pessoas às vezes falam, eu muitas pessoas falam assim, já estou na igreja, eu não preciso melhorar. Ela não entende, e às vezes não entende realmente que elas têm que cavar, né? O pastor falou sobre buscar a pedra preciosa, buscar dar trabalho, né? E às vezes o entendimento das pessoas, porque eu sou da igreja, eu não vou passar por problema. Lê do engano, o problema vem para todos, né? Lá nós vamos ver o versículo que muitas pessoas gostam de usar esse versículo como se fosse um amuleto, né? O sofrimento, né? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E as pessoas às vezes usam isso, nesse versículo, esse trecho da Bíblia, como um amuleto para a sua vida e para a vida da sua família. Só que as pessoas esquecem que depois da manhã vem outra noite. E o sofrimento, ele retorna. É sequencial, né? A nossa vida são de altos e baixos. Altos e baixos. E por que não se preparar para o dia mau? E como se preparar para o dia mau? Como é que a gente se prepara como casal e como família para o dia mau? Queria fazer essa pergunta para vocês. Não estava no script, não, mas vou passar para vocês a bola. Em cima desse texto aí, Humberto, é interessante que nem todo mundo sabe, não entende que nesse texto aí isso não é literal. Nem sempre essa noite passa só 8 horas. Às vezes essa noite pode virar 24 e 24 horas, depende, não dá só 8, né? Então, muitas vezes é isso, né, Dulce? Interessante, né, que o apóstolo Paulo, ele nos diz, né, como é que a gente se prepara para o dia mau. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor, para você estar preparado para o dia mau. Acontece, gente, que muitas vezes na nossa vida, a gente procura fortaleza, né, procura nos fortalecer em tantas coisas, né, e eu já vi gente assim, ai, Dulce, ora por mim aí, aí a gente diz, ore você, busque você, se fortaleça no Senhor você. Graças a Deus a gente não precisa mais de mediador, né? Eu tenho dito para o pastor Evilásio, na pandemia, nós recebemos muitas mensagens de pastores pedindo socorro. Nós fizemos várias lives para grupos fechados de igreja, porque os casais foram empurrados para dentro de casa, e ao invés de se ajudarem, parece que descobriram coisas que irritavam tanto um no outro, aconteceu até com a gente. Mas vocês confessionário, né? Vocês ouviram quando a gente contou até lá no Rio de Janeiro, foi muito engraçado. Mas quando a gente percebeu o que estava acontecendo conosco aqui, o que foi que a gente disse? Amor, pelo amor de Deus, a gente ministra no atacado para um monte de gente, nós vamos cuidar do varejo aqui, ó. E sabe o que foi que a gente fez? Eu e o Evilásio preenchemos aquela época do lockdown lá, que tinha que ficar totalmente em casa. Nós preenchemos, gente, com tanta palavra de Deus, porque eu sempre tive costume de decorar salmos, porque eu tenho uma boa memória, eu sei muitos salmos decorados. Aí eu falei para o Evilásio, amor, eu gostaria tanto de tu ir comigo. E Evilásio, nós decoramos 11 salmos. Vocês acreditam? E todo dia a gente lia um versículo e um repetia para o outro, e no decorrer do dia a gente ficava repetindo um para o outro, repetindo um para o outro. E aquilo ali, a gente pensa assim, ler salmos, não sei o quê. Não, gente, teve uma vez que a gente estava passando por uma lutazinha aqui, e um trecho do Salmo 23 encheu o nosso coração.
Porque eu estava na cozinha e o Evelyn disse agora, né, Dulce? Eu falei, sabe, amor, lembra do Salmo 23, que a gente sabe de qual? Vamos declarar isso aqui bem alto, aqui dentro de casa. O inferno e o céu ouvir. Na presença dos nossos inimigos, ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice se transborda. Certamente que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, Aleluia. amor. E o Evilás me acompanhando, não mudou nada a situação. Mas, gente, mas aqui dentro, parecia que tinha tudo mudado. Sabe? Parece que muda o nosso olhar e nos enche de visão de fé e confiança. Então, o dia mau vai vir. Quando a gente lê Isaías 43, lá a partir do versículo 1, o versículo diz assim, ó, se passares pelas águas, se passares pelo fogo. O versículo diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ele não te submergirão, ele não vai te queimar. Então, não é um se, é quando. Então, uma coisa é certa, teremos lutas, né? Teremos lutas. Mas como que a gente se fortalece? A gente se fortalece primeiro no Espírito. Primeiro enchendo aqui. É interessante, né? A Dulce falando, eu estava me lembrando, quando você vai lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar das armaduras espirituais. Antes ele cita porque ele nos prepara porque vai vir dia mau. Ele diz assim, olha, os dias serão maus e vai vir dia mau. Então, aí ele disse, então se fortaleça nas armaduras. Escudo da fé, espada do Espírito, capacete da salvação, ou seja, couraça da justiça. Ele ia prever antes, ó, quando vier o dia mau, vocês estejam preparados. Aleluia! Estejam preparados em oração e o casal poder construir a sua casa orando junto, porque orando junto tem o poder do acordo. Mateus 19 diz, quando 2 de vocês orarem em acordo, eu atenderei do céu, meu Pai vai atender do céu, porque vocês estão em acordo. Então, no dia mau, se a gente orar em acordo, Deus vai atender, porque existe acordo. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios, capítulo 6, olha, antes que eu quero dizer para vocês, que vai vir um dia mau, mas se prepare, se revestindo de todas as armaduras espirituais e, sobretudo, oração em 2, né? E o salmista, tão interessante, outro salmo que a gente decorou, o 121, que a gente diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, como é que a gente resiste um dia mau? Correndo para os braços do Pai. Mas não é correndo sozinho, não, é de mão dadas, porque nós somos um casal, nós somos companheiros de um mesmo jugo. Estamos construindo, então tem que correr de mão dadas. Cônjuge, né? Cônjuge quer dizer companheiros de mesmo jugo. Então, corre para o Pai, pede ajuda a Ele, fala a palavra de Deus alto, porque a palavra tem poder. Eu lembrei o livro da Mary, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler lá, nunca é tarde demais. Ela fez isso, gente. Ela levantava a mão e ela ficava falando versículos altos dentro de casa. Não é um mantra, não, isso. É a gente dizer a palavra de Deus, né? É interessante que, quando você estava falando isso, eu me lembro assim, as pessoas têm muito, Humberto e Cássio, aquela ideia de casamento perfeito, né? Mas o casamento é feito de duas pessoas imperfeitas. E o casamento perfeito é aquele que nenhum desiste um do outro. Humberto não desiste da Cássia, a Cássia não desiste do Humberto, eu não desisto da Dulce.com.br, fechou o mar. Então isso nos deixa, traz o casamento perfeito e de fim. Qual é? Aquele que um e o outro não desistem do outro. Amém. Para poder caminhar junto. Esse é um casamento perfeito. Amém. Na verdade, que anda perseverante, né? Amém. É interessante que ninguém quer passar pelas lutas, né? Pelas dificuldades. Deus fala, vamos nos preparar, vamos ler a palavra, vamos buscar, mas ninguém quer, o pessoal quer viver só, enquanto está tudo bem, né? Estamos viajando, está com dinheiro, está todo mundo com saúde. E aí? E quando chega o choro? Quando chegam as dificuldades, né? Então, como o pastor falou, nós precisamos, lá no início nós não falamos, nós fizemos uma aliança na alegria, na tristeza, na doença, com o cabelo, careca, não é? Porque quando eu me casei aqui, eu era cabeluda. E glória a Deus. Desistir, né? Então, assim, nós temos que chegar um para o outro e falarmos, estamos juntos. E um fortalecer o outro, um está abatido, dá uma palavra de ânimo para o outro. Olha, nós entramos juntos nessa, isso vai ter que dar certo. E vamos juntos lutar pelo nosso lar, pela nossa família e olhar para o alto, né?
como a Dulce falou, eu amo esse versículo. De onde virá o nosso socorro? É Deus nesse negócio, gente. Então nós não vamos desistir. Porque o inimigo, o diabo, ele quer isso, que você desista. Mas em nome de Jesus, eu venho dizer para você hoje aqui, não desista do seu casamento. Lute por ele. É bênção. Sua família é bênção, sua família é do Senhor. Nós precisamos estar juntos. Aleluia. E é você falar para o seu cônjuge, ele é seu melhor amigo. Tá difícil? Fala para ele, fala para ela. Olha, vamos orar em prol disso. Tá difícil essa situação, mas nós estamos juntos, né? E vamos orar, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Mas nós não podemos desistir dessa construção. É importante, a Cássia falou sobre isso, e a gente viu muito na pandemia, vocês falaram sobre a pandemia, e as pessoas, a gente viu que o índice de divórcio ele aumentou em mais de 40%. Muito realmente por conta disso, por causa da dificuldade que se abateu sobre as famílias, e as pessoas não estavam preparadas para estar passando por tantos problemas, seja por problema de saúde ou seja financeiro. E aí, quando vem o dia mau, as pessoas se revestem com a armadura, e a palavra de Deus também diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais. E muitas pessoas lutaram contra a carne, lutaram contra seu cônjuge. E não pode ser dessa forma. Se você está passando por problema nesse momento, a luta não é contra o seu marido, sua esposa, não é contra o seu cônjuge, não é sobre o seu filho, não é contra a sua família. A sua luta. E o Senhor nos dá essa armadura, essa capacidade de lutar no plano espiritual contra aquele que só veio para matar, roubar e destruir a nossa família. Nós temos o poder, pelo sangue do Cordeiro, nós temos como vencer, e já está vencido. Só basta você adquirir e ter o conhecimento da palavra e a sabedoria e jogar para dentro do seu lar, chamar, Senhor, que venha o teu reino. Amém. Traz o reino para dentro da sua casa. Traz o reino. Traga ele, traga o Senhor para reinar dentro do seu lar. Você vai ver que as dificuldades elas não vão desaparecer, mas vai ser muito mais fácil porque você vai ter alguém do seu lado que vai passar junto com você. E esse alguém é poderoso para poder lutar conosco nessa batalha. Amém. É interessante, Humberto, você falando sobre pandemia, né? Falando sobre pandemia, e eu estava me lembrando que na época da pandemia, você acredita, era tão difícil, né, Dulce? Que eu encontrei a Dulce falando com as plantas. A Dulce falava com samambaia, a Dulce falava com orquídea. O negócio estava pegado, e eu sabendo de notícia que 40% estavam se separando. Sorocaba, um pastor amigo nosso disse que lá deu 600 na época da pandemia. Nossa. Mas eu encontrei a Dulce amanhã falando com a orquídea, com o samambaia, num apartamento tão pequeno, mas ela falando, né, Dulce? Ele perguntou por que eu estava falando com a samambaia, né? Assim, bom dia, orquídea. Eu disse para ele, amor, não dá para falar com o fogão, porque são 6 bocas, né? Como é que eu consegui falar com ele? Falar com a geladeira não, que ela é muito fria. Aí, se eu for conversar com a panela de pressão, ela começa logo a chiar. Então, o ventilador nem pensar, porque espalha tudo, né? Mas aí eu disse para ele, amor, mas olha, eu ouvi falar assim do ferro. Ele disse que tudo vai passar, né, o ferro. Tudo vai passar. E passou mesmo, né? Nós estamos caminhando aí para esse processo. E é muito importante a gente entender nessa construção, e a gente fica orando, né, que existem os papéis que estão lá em Efésios 5, do 21 ao 33, que é muito sério isso, sabe, Humberto e Cássia? Que as pessoas precisam atentar, e Deus tem revelado para mim e para a Dulce, que as pessoas precisam entender que o casamento, os papéis estão lá, e diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa tem que submeter o marido como a igreja ao Senhor. Mas Jesus lá no final, no 33, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, mas como de per si, ele diz que essa comparação é como Cristo e a igreja. E o que nós temos visto, as pessoas têm que atentar, que assim como está o casamento, está Cristo e a igreja. Isso é muito sério. E os casamentos, como estão todos abalados, todos complicados, muitos indo à bancarrota porque não estão sabendo como construir, esse paralelo, o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios. Esse mistério está sendo falado, mas ele compara Cristo e a igreja, ou seja, Cristo e a noiva. Então, assim como estão os casamentos, o nível de casamento hoje, transparece, é um reflexo de como está Cristo e a igreja. Está me entendendo isso, Beto?
Então, isso é muito mais sério do que a gente pode pensar. Nós precisamos ter um casamento que realmente glorifique a Deus, que Jesus é o construtor, que Ele é o mestre, para que realmente venha refletir o que é a igreja e o noivo. Verdade. Agora, E o apóstolo Paulo, nesse texto aí, né? Para a gente orar, né? Já está na hora, né? Não, Mas para esse texto aí... Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer? Eu queria fazer uma pergunta para vocês de qual a importância de nós cultivarmos o carinho nessa construção. É bom que fica exatamente nesse texto onde o pastor Evilás está. A gente aqui, né, antes da live, nós dois ali conversando, eu na cozinha fazendo um cafezinho, eu falei, amor, Deus está falando tão forte comigo aqui. Aí ele falou, o que foi, Deus? E a gente estava falando exatamente essa pergunta, Cássia. Eu tenho certeza como Deus vai falar com muita gente agora, porque era exatamente aí, nessa pergunta, quando o Evilás dizer como contribui o carinho dentro de casa, né? Eu falei assim, amor, nesse texto aí de Efésios 5, do 22 ao 33, o apóstolo Paulo faz uma lista de coisas, né? Assim, da mulher ser submissa ao marido, mas faz uma lista de coisas que o marido tem que fazer pela mulher, santificar, né? Lavá-la, assim como Cristo fez, tal. Lá no final, ele diz assim, ó, e cada um de per si ame a sua esposa e a mulher respeite ao marido, né? Então, a gente percebe que amor e respeito andam de mãos dadas nesses papéis. Sim. E quando a gente fala de amor e respeito, eu preciso ser amada e tanto quanto o Evilás precisa ser respeitado e vice-versa. Né? Então, a gente percebe que esse amor aí, ele tem várias nuances, né? Vamos dizer, vários caminhos. Amor é carinho, amor é atenção, amor é olhar no olho, amor é conversar, né? Amor é tudo isso, né? E o respeito é honra. Então, quando a gente percebe que essas duas coisas elas se encaixam, quando a gente consegue obedecer, eu amo o Evilás me ama e eu respeito o Evilás, eu honro o Evilás, ele se sente honrado, e quando ele se sente honrado, ele me ama do jeito que eu quero. E aí, quando eu amo, ele me honra, e assim a gente vai trocando, né? Porque o casamento é essa troca maravilhosa que Deus planejou, né? Então, como é importante isso, né, Evilás? Eu acho interessante porque, na verdade, se a Dulce quer ser rainha, ela me faz rei. Se eu quero ser rei, ela me faz rainha, entendeu? Eu faço ela rainha. Então, é preciso ser rei e rainha todo o tempo, dando carinho, porque a mulher, ela é sensível a amor, carinho, né, gentileza. É preciso isso. Mas o homem também é sensível ao quê? A ser honrado, a ser respeitado dentro de casa, diante dos filhos, na igreja, ao público, né? Exatamente. Às vezes, a falta de carinho de um homem pode ser uma resposta da falta de honra. Você percebe como uma coisa vai puxando a outra, né? Quando eu e o pastor Evilás gostamos muito de falar sobre a 5 linguagens de amor, que seria outro assunto, mas a gente sabe que o amor tem linguagens, né? E quando a gente consegue satisfazer, encher o tanque do coração do outro, a lição de semeando e colhendo, eu acho uma das lições mais maravilhosas do Casados para Sempre. Porque se a gente perceber e entender que nós vamos estar sempre semeando, a gente vai prestar atenção nas sementes que estão semeando a partir do que eu estou colhendo. Né? A gente reconhece o que a gente semeou quando a gente colhe o fruto. Poxa vida, que foi que eu semeei para estar colhendo isso? E vice-versa. Né? É interessante porque tem uma frase nesse tempo aí de semear que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se você não semear, você pode colher coisa que você não vai ser agradável. Mas se você semear, você garante a colheita, entendeu? É muito importante. E também a colheita depende do que... a pessoa pode não semear, mas pode semear errado, né? Então, ela vai colher aquilo que ela semeou no coração do outro. E, às vezes, ele está querendo receber algo que não foi semeado no coração da esposa. E a esposa receber algo do seu marido que ela não semeou no coração dele. Né? Então, a semeadura ela é muito importante. Aquilo que a gente semear, aquilo que nós vamos colher. E vocês falaram do carinho, realmente. Se eu tenho que semear no coração da minha esposa para que eu possa receber isso, né? É recíproco. Sim. Tem que ser recíproco isso. Né? Gente, semear amor, carinho para poder ser honrado, ser respeitado e vice-versa. Amém. 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 Gente, a gente vai ter que nos encerrar por aqui, mas
queria falar para quem está nos ouvindo, essa live ela vai ocorrer toda semana, a nossa terça top, falando sobre família. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus e ao pastor Evilásio Dulce pela oportunidade de estarmos compartilhando um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a vida das famílias, né, dos relacionamentos. Muito obrigado. Queria falar também para quem está nos ouvindo, nós temos um congresso, o pastor Evilásio e a Dulce vão estar também no congresso ministrando, são um dos preletores, né, do nosso congresso, que se realizará ano que vem, em junho. Então, Semana dos Namorados aí, 3, 4 e 5 de junho, lá no Hotel Itu Plaza. Então, tá no link da bio aí, para você poder fazer a sua inscrição. E eu gostaria... O pessoal de Itu está perguntando, viu? Hã? O pessoal de Itu hoje mandaram mensagem perguntando como é que fazia para se inscrever e tudo mais. Então, eu vou mandar o link, na minha bio tem o link lá para se inscrever no congresso, mas vou mandar para o pastor também colocar na sua bio também o link, para o pessoal poder entrar na página do congresso e se inscrever. Bom, obrigado a todos que nos ouviram. Eu gostaria que os pastores se despedissem e já encerrassem, né, com uma oração pelas famílias. Eu só queria rapidinho agradecer muito pela vida de vocês. Vocês são bênção. Que Jesus continue abençoando grandemente a vida de vocês. A alegria que vocês têm, que a gente olha, assim, uma alegria que transborda. E os filhos, as noras, que Jesus continue abençoando grandemente, tá? Mas, vocês, viu? Beijão. Beijo. Queremos uma visita aí, hein? Atibaia. Queridos, nós estamos aqui nos despedindo, né? Eu e Dulce, querendo que Deus possa fazer grandes coisas. Que essa palavra nós sempre sabemos que não vai voltar vazia, vai se propor ao que ela tem feito, que é exatamente fazer com que os casamentos sejam construídos com o fundamento que é Jesus Cristo. É verdade. Com muita alegria que a gente tem essa oportunidade, né, gente? E a gente entender que o nosso casamento não vem pronto. Ele se constrói todo dia. Então, o que é que a gente tem que fazer? Falar com o arquiteto do nosso amor. Aleluia. O arquiteto da nossa vida, do nosso casamento. Jesus Cristo. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem fazer essa obra. Nós abrimos a nossa vida para isso. Pai, nós te louvamos nesta noite. Queremos orar por todos os casais, Pai, que Amém. Estão participando ao vivo e aqueles que ainda vão ver esta live, Senhor. Sim, a todos nós queremos te louvar e te agradecer. Deus, que o Senhor Pai. Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida, Amém. o Senhor do nosso casamento. Ele que seja esse arquiteto, esse mestre, Pai. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor... Vem do Senhor toda a sabedoria, Pai. Verdade, por isso nos ajuda, Pai. Entregamos nas tuas mãos em todo o tempo agora, em nome de Jesus. Amém. O Senhor entra em cada casa, em cada lar, Senhor. Aleluia, Deus. Sejam guiados pelo Senhor, em Glórias nome de ti, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. Amém. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos no Teu poder, no Teu favor Aleluia. em cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Jesus. Beijo. Beijo. Amém, querido. Beijão, queridos.